comando Rectangle é um comando extremamente simples do SketchUp e é talvez dos mais utilizados a par do Line e a par do Erase. Ele pressupõe uma de duas situações. Portanto, a primeira é, obviamente, selecionamos o comando Rectangle, pode ser selecionado no Large Toolset, ou então também podemos encontrá-lo aqui disponível, portanto, na barra principal do SketchUp, ou então ainda fazendo Draw, Shapes e selecionando Rectangle, ou em alternativa, pura e simplesmente carregando na tecla R e ele vai-me pedir para indicar o primeiro canto de retângulo, conforme podem verificar aqui no canto inferior esquerdo. Portanto, ele pede para nos indicarmos o primeiro canto e agora pede-nos para indicar o canto oposto e eu posso, por exemplo, clicar no outro canto e obtenho então a outra diagonal do retângulo. Isto dá-me origem a uma, duas, três, 4 arestas e a uma superfície, uma vez que as arestas ligam-se todas entre elas, criando um espaço fechado e automaticamente, por definição, o SketchUp cria uma superfície. O outro método para criar um retângulo é definindo coordenadas. Portanto, eu posso clicar no primeiro ponto e o próximo ponto que eu estou aqui a indicar, portanto, movendo com o cursor, pode ser visualizado aqui num canto inferior direito, que eu vou ampliar aqui um pouco para vermos melhor. Portanto, eu se mover o cursor, eu consigo perceber quais são as coordenadas relativas do próximo ponto em relação ao primeiro selecionado. Portanto, eu consigo com facilidade definir um retângulo com umas determinadas dimensões. Por vezes temos dificuldade em perceber qual é a primeira medida que vamos introduzir e qual é a segunda, porque se eu colocar, por exemplo, 2,1 é diferente de colocar 1,2. Portanto, quem tiver dificuldade em definir isso, o truque passa por selecionar um primeiro ponto e agora colocar o cursor numa medida muito grande e outra muito pequena e olhando para o canto inferior direito, até eu vejo que tem 5,42.1.04, o que quer dizer que a primeira medida é no sentido do eixo vermelho e a segunda será no sentido do eixo verde. Vamos pôr 5,6 e obtemos então esta figura que aqui está. Ao cruzarmos estes retângulos todos uns com os outros, nós estamos aqui a originar várias coisas. A primeira coisa é que estamos a criar superfícies independentes cada vez que fechamos um espaço. Portanto, vou aqui fazer novamente. Sempre que fechamos um espaço, estamos a gerar superfícies independentes que depois vão ter tratamentos completamente diferentes, como por exemplo com a indicação do comando push-pull. Portanto, ele vai-nos dar, vai-nos separar esta área das restantes. Por outro lado, sempre que cruzamos estas linhas vão ser quebradas, gerando linhas novas, portanto, trabalham todas independentemente umas das outras, inclusivamente se eu apagar uma delas, é este efeito que eu tenho e as restantes mantêm-se no seu devido lugar. Nós até agora estivemos aqui a desenhar retângulos pura e simplesmente na base do nosso sistema de coordenadas, mas não é obrigatório que assim seja. Eu posso, por exemplo, utilizando um objeto existente, projetar numa das faces desse objeto, portanto, numa das superfícies desse objeto, criar um retângulo, tanto na superfície lateral como nas superfícies verticais. Portanto, nas horizontais e nas verticais, é isso que eu queria dizer. Portanto, e ele vai-me então gerar superfícies distintas e até se eu tiver superfícies em portanto, orientação oblíqua, reparem que ele utiliza estes pontos também para se orientar. Do mesmo modo que eu posso usar por superfícies, também posso usar arestas como pontos de referência, sendo que sempre que eu uno arestas, eu vou então quebrar essas mesmas arestas, originando arestas independentes que depois podem ser tratadas de modo independente, como podem aqui verificar, portanto, e dando origem a formas mais complexas, como é este o caso. Também, se eu quiser desenhar retângulos não na posição horizontal, como é o que é por defeito, mas na vertical, portanto, de acordo com os sistemas de eixos de coordenadas, portanto, vamos supor que eu quero fazer um retângulo paralelo
ao plano gerado pelo eixo azul e o eixo verde, e o que eu tenho a fazer é rodar o meu sistema de coordenadas de modo a ver o eixo azul e o eixo verde mais ou menos de frente, e a partir daí já posso desenhar planos com a mesma orientação. Do mesmo modo, se eu quiser desenhar um retângulo com orientação do eixo, portanto, paralelo ao eixo azul, ao plano gerado pelo eixo azul e o eixo vermelho, assim é que é, eu faço do mesmo modo, coloco os dois de frente e obtenho o plano complementar. Também, com o lançamento do SketchUp 2017, este tipo de truques deixou de ser necessário. Portanto, eu posso utilizar a partir de agora as teclas de cursor. Portanto, se eu clicar no primeiro ponto e agora carregar na tecla para cima, eu apenas consigo desenhar portanto, retângulos paralelos ao plano horizontal, sendo que mesmo que eu indique pontos que estão fora desse plano, portanto, serão sempre, portanto, é sempre desenhado no plano onde definimos o primeiro ponto. E também, a mesma forma, se eu quiser desenhar num plano vertical, eu posso clicar nas teclas de cursor da direita ou da esquerda e desenhar nestes planos, portanto, que não são planos horizontais, e deste modo tenho muito mais liberdade para trabalhar com o comando Rectangle.